Então, pessoal, aqui na parte de terça-feira vai dizer assim para nós. Ao que tudo indica, José era viúvo quando se casou com Maria. Pelo menos ele tinha uns 6 filhos, né? Antes de se casar com Maria, provavelmente José era viúvo, né? A gente entende pelo Evangelho, né? Que conta ali a história de Jesus, seu nascimento, que Maria teve o seu primeiro filho, que era Jesus, e depois, no decorrer da história, a gente percebe que Jesus tinha irmãos mais velhos. Então, já que Maria não teve filhos, não aparece ali tendo outros filhos antes de Jesus, né? Porque ninguém sabe se ela teve depois, né? Eu não estava lá para dizer. Então, aqui diz assim, ó. Os irmãos de Jesus não entendiam seu agir. Ou seja, eles viam Jesus, com certeza, desde a sua infância, eles viram o jeito como Jesus falava, o jeito que como Jesus se comportava, né? Mas eles não entendiam. É tipo assim como uma pessoa que quer procurar fazer uma coisa certa, de acordo com a Bíblia, e o outro fica insultando. Era mais ou menos assim, mesmo eles vindo daquele ensinamento judaico, das tradições judaicas, né? Mas Jesus, ele tinha esse propósito, né? Com o Messias. Então, seus irmãos provavelmente não entendiam, assim como não entenderam as atitudes de José, né? José lá do Egito. Então, como os irmãos de José não entenderam a história de José, né? Provavelmente também os irmãos de Jesus insultavam com Cristo devido ao seu comportamento. Se vissem seus milagres, quem sabe o proclamariam rei. Ou seja, o interesse deles, eles percebiam que Jesus era diferente, né? Mas o interesse deles era secular, né? Era proclamar um guerreiro, um rei, alguém que fosse capaz de tomar totalmente Jerusalém do jugo romano. Então, o interesse deles não era, não estava afinado, né, com o interesse de Cristo, né? Não até aquele momento, porque provavelmente os irmãos dele, alguns dos irmãos ou todos os irmãos dele, né, ninguém sabe, pode ser que mais na frente eles tenham se convertido, porque a gente sabe que tinha um Tiago, que era o irmão do Senhor Jesus, né, que morreu também como na perseguição dos cristãos. Então a gente não sabe se só ele ou se outros irmãos mais de Jesus, né, vieram a se converter às boas novas do reino de Deus. Então eles estavam interessados nos benefícios que isso lhes traria. Então imagina só, se Jesus se tornasse rei, ora, eles iam ser quem? Da realeza, né? Então o interesse deles era esse, não era um interesse no reino de Deus, não era um interesse realmente de salvar as pessoas ali totalmente do jugo, mas quem sabe até mesmo fazer parte ali, né, daquelas pessoas importantes que iam fazer parte da realeza. Então, um interesse praticamente egoísta, né, que era o interesse deles. Jesus foi discreto em sua chegada a Jerusalém, não queria chamar a atenção das autoridades. Por quê? Porque as autoridades estavam indignadas com a pessoa de Jesus. Então, as autoridades já tinham percebido o agir de Jesus, né, as manifestações de alguns milagres. Então, eles já estavam ali procurando fazer algo, né, com perseguição em relação a Jesus. Então, Jesus ele chegou de forma discreta, né, para não mexer com essa turma enciumada, né, essa turma que não entendiam realmente o ministério de Cristo como Messias, né. Então, Jesus estava cada vez mais se popularizando, né, conquistando, né, discípulos, e isso incomodava eles, né. Então, o plano, né, era que prendessem a Jesus. Então, eles não iam pegar Jesus ali no meio da multidão, porque tinha alguns que estavam se adequando ao ensinamento de Cristo, né, seguindo a Cristo. Eles não queriam pegar Jesus ali no meio da multidão, porque ia causar um alvoroço, porque ia causar uma divisão entre eles, né, entre a multidão. Então, eles queriam pegar Jesus de forma sutil, né. As palavras tinham diferentes opiniões a respeito de quem era Jesus. Então, como a gente viu, alguns diziam que Jesus era bom, outros diziam que Jesus era um enganador, né? Se tivesse investigado as Escrituras, Jesus disse, não foi? Jesus olhou para os fariseus e para aquela multidão e ele disse, examinais as Escrituras,
porque vós julgastes ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, Jesus Cristo, ele deu esse grande conselho que nós também devemos pegar hoje, para que nós venhamos a examinar as Escrituras. Então, se eles tivessem examinado as Escrituras como Jesus sugeriu, eles teriam percebido quem era Cristo. Então, é bastante interessante isso, pessoal. Eles teriam entendido quem de fato era Cristo, que ele era o próprio Messias. Os sacerdotes e rabinos foram os responsáveis por condenar e desviar o povo da verdade acerca de Jesus. Então, quem foi ali se metendo, para causar aquela dúvida na cabeça das pessoas, foi justamente os grandes líderes corruptos, pessoal. Às vezes, quando a gente fala assim, os fariseus, os sacerdotes, dá a entender que todos eles eram corruptos. Não. A corrupção parte de um coraçãozinho orgulhoso, um coraçãozinho invejoso, um coraçãozinho que ama as coisas dessa vida, desse mundo, que está endurecido para as coisas do alto. Então, aqueles sacerdotes que perseguiram Jesus, não foram todos os sacerdotes, não foram todos os fariseus, não foi toda a multidão não, pessoal. Foram pessoas corruptas, tanto do meio sacerdotal, do meio farisaico, do meio dos saduceus, do meio dos escribas e do meio da multidão. E isso a gente deve sempre comparar a história passada com a história atual. Na história passada houve grandes líderes e houve pessoas da população que se corromperam, que deram suas almas a este reino, o reino secular, E eles viviam naquelas posições porque aquilo afagava o coração deles, Ser sacerdote, ser escriba, esse daí tem tudo na mente, Porque os escribas, eles já tinham tudo na mente deles, Sobre a Bíblia, Porque eles eram copistas, Então, aquilo ali causava neles aquela exaltação pessoal, aonde eles chegavam, olha, lá vem o fariseu fulano de tal, olha, lá vem o sacerdote fulano de tal, Vixe, aquele dali é o saduceu da classe não sei do que, Aquele dali é o escriba fulaninho de tal, ele sabe tudo sobre Jeremias. Então, essas posições que eles tinham causavam neles assim aquele afago. E já da parte da multidão, que não faziam parte de grandes coisas, de grandes cargos, digamos assim, Mas tinha aqueles revoltados que queriam que Jesus fosse o rei deles, para dar eles o que eles queriam, Não queriam escutar o projeto de Cristo, não queriam escutar o plano de Cristo para a vida deles, Queriam que Jesus fosse aquilo que eles queriam. Então, isso é muito sério. Se nós examinarmos as Escrituras, nós vamos encontrar o nosso verdadeiro Senhor lá nas Escrituras, Orando ao Espírito Santo. O Espírito Santo vai dizer para nós. Veja, gente, pessoal, é necessário que a gente venhamos a buscar verdadeiramente a Deus, porque Jesus falou lá em Mateus 24, cuideis para que não sejam enganados. Então, Jesus, ele está disposto a abrir os nossos olhos, mas é necessário que a gente examine a palavra. E aqui diz assim, os sacerdotes e rabinos foram os responsáveis por confundir e desviar o povo. Não foram capazes de enxergar o cumprimento de Isaías 53 diante dos olhos deles. Jesus era o próprio Isaías capítulo 53. E hoje em dia nós olhamos para as coisas que estão acontecendo, nós estamos vendo as palavras de Jesus se cumprindo, e muitas das vezes, não, vai demorar mais um pouco para Jesus voltar. Não, gente, isso aí a gente está imaginando coisa, tá entendendo? Então não é diferente. Muitas das vezes nós estamos relutando contra a palavra de Deus, com a palavra de Deus, Na parte de quarta-feira fala sobre os versos de impacto, pessoal? Então, dentro dos versos de impacto, eu tirei algo que, eu refleti dentro dos versículos, E eu tirei algo que fala assim, Jesus é o único pastor e suas ovelhas são capazes de distinguir sua voz. E a palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo diz que ele é o verdadeiro pastor.
E as verdadeiras ovelhas são capazes de ouvir a voz dele. E ele também disse, pessoal, que antes dele veio muitos outros falsos pastores, falsos mestres, mas as suas ovelhas não foram com eles. Ou seja, as verdadeiras ovelhas de Deus, elas vão estar em todos os tempos e elas vão saber distinguir a voz do seu Senhor. Olha que lindo! Então, o convite que eu faço, né, dentro desses versos de impacto é que eu e você, né, possamos buscar ouvir a verdadeira voz do bom pastor. Muitas das vezes a gente tem que distinguir, né, a verdadeira voz. Se a multidão tivesse percebido que muitos líderes estavam errados, eles tinham escutado a verdadeira voz do bom pastor, né? Mas eles confiaram mais nos líderes que eles tinham ali, né? Nos seus mestres, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Vamos ouvir a voz do verdadeiro e bom pastor. Muçulmanos, judeus, budistas, hindus e pessoas seculares, todos creem que Jesus, né? Creem em Jesus, que ele é um profeta ou líder religioso, né? Entre tantos outros profetas na história. Ou ele foi um homem digno que deixou um bom exemplo. Ou até mesmo que ele foi um Deus entre milhares de deuses. Vejam só, muitas vezes pessoas dizem assim, eu me afino com a religião, eu sou cristão e eu oro lá para a imagem fulana de tal, porque eles acreditam no mesmo Jesus que eu, né? Eu sou cristã, né? Mas eu também medito, faço meditação, porque os hindus, né, os budistas, eles também tinham consideração por Jesus. Então as pessoas, elas estão confundindo as coisas, porque essas religiões, elas consideram Jesus um profeta, um revolucionário, um grande líder religioso, mas Jesus tem que ser reconhecido como Senhor, como o meu Salvador e como o meu Senhor. É diferente. Então, lembra da história de Ciro? Ciro, ele mandou reconstruir o templo. Mandou reconstruir porque o Espírito Santo tocou no coração dele. Mas Ciro não reconheceu totalmente Jesus como o Senhor, como o Deus. Ele disse o Deus de Israel. Não era o meu Deus. Então, apesar de ele ter sido chamado pelo Senhor, né, havia profecias em relação a ele, mas ele não reconheceu Deus. Então, existe uma grande diferença. Nós devemos reconhecer Deus como nosso Deus. Ele não quer ser reconhecido como um grande líder, né? Ele não quer ser reconhecido como um grande profeta. Não. Se for assim, não vai fazer diferença em nada. Veja que Nabucodonosor, Deus lutou muito com ele. Porque Deus sabia que Nabucodonosor tinha um coração propenso a converter-se a ele. Então, Deus lutou muito com ele. E Deus luta muito com as pessoas para que elas deem atenção à sua voz. Então, Nabucodonosor, ele foi rejeitando Deus, ele foi relutando. E o Senhor todo o tempo, mostrando para ele que ele era Deus. Então, muitas das vezes as pessoas dizem assim, o Deus da irmã fulana de tal. Não, ele é o nosso Deus. É assim que o Senhor quer ser chamado. Olha a sua oração do Pai Nosso. Já está dizendo, né? Pai Nosso que estás nos céus. Não é o pai da irmã Maria, não é o pai do irmão Natan, não é o pai do seu Chiquinho, não, é o nosso Pai. Então, meu Deus, nosso Deus, é assim que ele quer ser sentido. Não é o Deus, eu vou pedir oração a fulano de tal, porque o Deus dela é poderoso. É o nosso Deus, ele é o Deus de toda a humanidade. Só que o inimigo fez as pessoas rejeitarem o Senhor. E muitas das vezes eu e você estamos recebendo esse convite de Satanás para rejeitar o nosso Deus. O Deus que dá fôlego de vida a nós todos os dias. Muitas das vezes trocamos o nosso Deus por coisas banais, coisas que vão passar. Veja só, quantas pessoas não tiram tempo para Deus, mas dão seu tempo para muitas coisas, assistir filme, jogar videogame, passear, né? Ir para as baladas, namorar. Imagine só se acontecesse uma catástrofe mundial, que acabasse a internet, que as hidrelétricas não tivesse força para funcionar, as energias, porque sem energia não tem internet, né? Assim, no celular, né? Então, assim, pelo menos a minha internet, quando tá sem energia aqui, não pega o Wi-Fi não, né? Então, assim,
Imagine só, as pessoas trocando Deus por coisas que se acabam. Coisas banais. E Deus, ele é presente, ele quer ficar conosco. Então, é muito triste isso daí. Essas coisas que a gente vê acontecendo. Então, pessoal, Deus, ele quer ser o nosso Deus. Crer em Jesus, como muitos creem, né? Nessas religiões, não nos faz um adorador como ele quer. Não faz. Por isso que o evangelho está tão fraco na vida de muitos que se dizem evangélicos. Porque muitos que se dizem evangélicos hoje está acreditando em imortalidade da alma, né? Acredita que pode falar com o seu parente que morreu, que pode mandar beijinho, que pode sonhar com ele, que pode orar com ele, né? Muitos que se dizem evangélicos, que se dizem crer na palavra de Deus, acreditam no horóscopo, fica lá procurando o horóscopo. Outros ficam procurando aquele livro dos sonhos, né? O simbolismo dos sonhos, ao invés de orar a Deus, que é o Deus que interpreta, que dá a interpretação de sonhos para nós. Muitos que se dizem ser cristãos estão acreditando totalmente nos médicos, na medicina, na psicologia como solução para a vida deles, na ciência. Então, assim, é errado a gente procurar um médico? Não é errado, mas a gente botar a nossa fé totalmente naquilo é errado, né? Totalmente errado. Por exemplo, uma vez eu estava muito doente, né? Eu fiquei muito doente. E aí, estava com uma crise respiratória muito forte. Isso foi em 96 por aí. Então, eu fui no médico, né? E o médico, claro, ele estudou para aquilo, né? Para passar a medicação para a pessoa. Então, o médico disse, olha, eu vou passar para você esse antibiótico tal. Então, eu tomei aquela medicação. Então, aquela medicação era tão forte que ela estava me fazendo muito mal. Eu sentia muita dor no estômago e automaticamente eu sentia dores na coluna. Não me pergunte o porquê que eu não sei, né? Só sei que eu sentia isso. E eu senti que eu deveria parar de tomar aquela medicação. Então, eu parei de tomar. Não estou aqui dizendo que as pessoas têm que parar de tomar suas medicações, que são tratamentos, né? Não estou dizendo isso. Eu quero que você entenda que a gente tem que botar a nossa confiança em Deus. Quando a medicação, eu procurei esse recurso, né? Aí não deu certo, o Espírito Santo tocou no meu coração para eu parar de tomar aquela medicação e eu parei. Então, o que aconteceu? Depois o Espírito Santo falou para mim, você vai tomar isso, isso e isso. Então ele mandou tomar duas coisas muito simples. Então assim, é que nem a mãe do Cris, né? Que o pessoal diz que para tudo ela mandava o pessoal tomar xarope, né? Então assim, o Espírito Santo ele disse, você vai tomar laranja com mel. E eu tive fé. Eu tive fé de pegar aquilo que o Senhor estava falando na minha mente, né? Falando para mim. Fui lá, passei a tomar laranja com mel. Então, eu retornei no médico, né? Porque o médico tinha pedido para eu retornar na época. Porque eu tava, tipo, com um problema respiratório aparentemente muito grave, né? Como o médico tinha pedido, acho que foi um raio-x, eu acho que eu tive que retornar lá, né? Só sei que quando eu retornei, aí o médico me consultou, né? Eu expliquei pro médico que eu tinha parado de tomar a medicação tal, né? Que o médico tinha passado. E então eu tava tomando laranja com mel. O médico disse para mim, pois você continue, tá muito bom seus pulmões, continue fazendo isso. Então assim, muitas das vezes você vai dizer pro médico que vai tomar um chá, né? Ou alguma coisa assim, muitas das vezes os médicos são tão céticos nas questões naturais que eles dizem que isso é bobagem, tomar isso ou aquilo, né? Também eu me lembro de outra situação, pessoal, quando eu tinha uns 15 anos mais ou menos, 15 não, tinha acho que uns 17 anos por aí, né? E eu tinha uma enxaqueca muito forte, né? Enxaqueca crônica, desde criança, que eu tinha essas enxaquecas muito forte mesmo, né? De passar semanas mesmo debilitadas com dor de cabeça. Então minha mãe me levou no atendimento, né? Ela me levou no atendimento. E eles fizeram ali todos, né, colocaram aqueles aparelhos na minha cabeça para fazer um exame, né? Aí a médica foi e passou uma medicação, na época eu tava sentindo muita dor, né? A médica passou uma medicação e aí ela disse para minha mãe que eu tomasse a medicação tal hora e se eu não passasse a dor, eu tomasse a medicação tal hora de novo. Então,
a minha mãe tinha ido, eu tinha ficado em casa, né, no sábado à tarde, a minha mãe tinha ido fazer os trabalhos missionários, né, e eu estava sozinha dentro de casa, né, sentindo aquela dor muito forte, já tinha tomado a medicação e essa dor não passava. Então, pessoal, o que que acontece? O Espírito Santo foi, falou, aí sim, eu tomei tomei outra medicação, né, e aí, quando eu tomei o outro comprimido, eu comecei a passar mal, né, comecei a me sentir mal, comecei a ver as coisas se deformando na minha mente e começou uma ansiedade muito forte dentro de mim, né? E um aceleramento, né? No meu batimento cardíaco, né? Então eu comecei a ver as coisas se deformando, as coisas cresciam e diminuíam, né? Cresciam e diminuíam, tava tendo um efeito colateral muito forte. Então eu fui correndo assim, andando, né? Que eu digo correndo na questão de pressa, né? Então eu saí para ir para casa da minha irmã, porque estava batendo uma ansiedade muito forte, com aquela vontade de chorar, né? Devido à reação do efeito colateral do remédio, né? Tava me dando aquela coisa ruim dentro de mim. Então eu fui para minha irmã, né? E quando eu ia andando no meio da rua, as pessoas pareciam virar um monstro, a cabeça deformando, né? Então eu me desesperei, né? Eu me desesperei porque eu já tinha engolido a medicação, né? Ela estava fazendo efeito, né? E tinha que esperar ela sair, né? Claro, né? E aí eu fui lá para casa da minha irmã, né? E aí a medicação não passou dor de cabeça nenhuma, né? Eu não sei, não me lembro o que foi que aconteceu, né? Não me lembro muito bem os detalhes. Só sei que a dor de cabeça não passou, né? Mas aqueles efeitos, eles foram diminuindo porque eu orei muito a Deus, eu pedi, Senhor, tira isso de mim, Senhor, controla a minha mente, né? Eu me desesperei pedindo a ajuda de Deus, né? Então, quando eu retornei para casa, eu olhei para aqueles remédios, né? Aí eu disse para Deus, eu não vou ficar dependente de medicação, meu Deus, de tarja preta de jeito nenhum. Então, eu me lembro como se fosse hoje, né? Eu peguei aquela medicação e pelos olhos da fé, eu não estou dizendo aqui para você que se você faz algum tratamento, você tem que jogar sua medicação fora, pessoal. Isso aqui foi algo que o Espírito Santo falou comigo, né, em relação a determinada medicação. Então eu peguei aquela medicação e eu joguei fora, né? Eu joguei fora. Por quê? Porque não adiantava, pessoal, fazer um tratamento com uma medicação tão forte se eu não procurava controlar a minha ansiedade, se eu não procurava cuidar da minha alimentação, né? Então, não é só, a solução não vem através da gente só tomar remédio. Então, pessoal, hoje tem um problema na minha vida, né? Porque a gente ora, a gente pede, tem um problema chamado asma, né? Então eu faço sim uso de medicações de asma, mas eu não faço aquele uso como muitas pessoas fazem, né? Eu faço uso quando, por exemplo, eu vou na casa de alguém, a pessoa coloca algum determinado produto no alimento, né? E se eu como, eu sofro alguma reação alérgica, então eu faço uso dessa medicação. Ou se o tempo muda, o clima, então eu não vivo aqui tomando a medicação constantemente, não. Por quê? Porque aí eu tenho que passar aquela situação de controle, né? Eu tenho que controlar, né? Questão de alimento, né? O que é que eu estou comendo, a questão da ansiedade. Você não pode evitar problemas na sua vida. Então, pessoal, o que eu quero dizer com isso? Que muitas das vezes nós dizemos que cremos em Deus, mas a gente não faz realmente, não faz verdadeira as nossas palavras. Porque se a gente diz que crê em Deus, né, que fala com Deus, eu sou crente, eu sou cristão, sou evangélico, mas nós não conversamos com Jesus, né? Nós não fazemos dele o nosso Deus, o nosso Senhor, entendeu? Então, enquanto a gente viver nesse mundo, a gente vai sim ter situações difíceis, né? Então, eu abri aqui esse parente para dar esses testemunhos para vocês, para que vocês aprendam cada vez mais a ter uma conversa mais íntima com Deus, né? Conversar com Jesus, né? Cada dia mais procurar confiar em Jesus Cristo em relação a muitas coisas, né? Então, muitas das vezes a gente vai passar por situações que nós vamos querer duvidar de Deus, mas a gente tem que saber que Ele é Deus real, Ele é um Deus verdadeiro.
Então, pessoal, Deus é luz. Nas palavras, eu sou a luz do mundo, Cristo declarou sua unidade com Deus e sua relação com toda a família humana. Foi ele quem fez com que das trevas resplandecesse a luz, né? De acordo com 2 Coríntios 4:6. Então, Jesus Cristo, ele é a luz. Ele que vai dizer para nós as coisas. Ele está dizendo a cada dia, pessoal, para mim. Ele vai dizer para você. Tem coisas que eu ainda não dei ouvidos, talvez eu ainda não tenha entendido. Mas não quer dizer que ele não está falando. Não quer dizer que ele não está atuando na minha vida. Isso não quer dizer que ele não está falando a você, não está atuando na sua vida. Ele está sim. Então, aqui diz assim, ó, Ellen White nos dá uma profunda visão de quão significativa foi a alegação de Cristo sobre si mesmo. Jesus chamava a si mesmo de luz. Jesus chamava a si mesmo de luz. A fonte de toda luz. E ele de fato era essa luz e ele é essa luz, né? Então, de acordo com Apocalipse 21, 22 e 24, né? Ele é a luz que resplandece dentro do santuário. A palavra de Deus diz que na Nova Jerusalém não vai precisar de sol, né? Porque ele vai iluminar toda a cidade santa, né? Ele é a própria luz. Então hoje Jesus Cristo quer transformar as trevas que há em mim, as trevas que há em você, as trevas que há na minha família, as trevas que há na sua família, as trevas que há nessa sociedade, né? Ele quer transformar essas trevas em luz, ele quer extinguir as trevas. O problema é que muitas das vezes nós não queremos dar atenção à luz de Cristo. Então, Jesus pode oferecer gratuitamente a água da vida, né? Porque ele disse que ele era a luz e ele era a água. Ele é a fonte dessa água. A sequência, né, do texto, no verso 7, diz: o vencedor herdará tudo isto. Você deseja ser um vencedor, né? Então, Jesus Cristo disse que ao vencedor darei, né? Ele disse, ele vai dar a coroa, ele vai dar uma pedrinha com um novo nome, né? E esse novo nome, para quem não gosta do nome que nem eu, né? Mas não é somente isso, se trata mais além disso. Um novo nome, porque nós seremos novas criaturas, né? Nós seremos feitos homens novos, né? Homens incorruptíveis, né? Quando eu falo homens, eu estou me referindo no geral, né? Homens e mulheres, né? Incorruptíveis. Então aqui diz, olha, na parte de sexta-feira, né? Eu até falei aqui a parte de quinta e nem disse que era a parte de quinta, né? Mas aqui na parte de sexta-feira diz assim, ó: nunca houve e nem haverá na terra alguém como Jesus. Claro, né? Ele é o único, né? Ele foi o único, a singularidade de Cristo, porém, causou mal entendidos, rejeição e desprezo por parte das pessoas. E, gente, quando você quer ser igual a Cristo, você também vai causar. Não é que você chegue para se mostrar, eu vou mostrar que eu sou diferente. Não, gente. É porque se você está querendo refletir Jesus, e se você anda com Cristo, você vai refletir ele automaticamente, né? Você é uma luz. Ele disse que por sermos luz, não tem como esconder essa luz. Depois que a gente é feito luz, não tem mais como esconder, né? Então, isso é maravilhoso, sabe? Isso é maravilhoso demais, gente. Saber, né, que Jesus Cristo, ele causou a diferença. E eu também quero ser a diferença nesse mundo, e eu gostaria também que o Espírito Santo tocasse no seu coração, caso você não queira ser, né, para que você tenha, né, esse desejo de ser a diferença, né, fazer a diferença. E se você já tem o desejo de ser a diferença, fazer a diferença, né, continue lutando cada dia mais em Cristo Jesus, pedindo a Ele, né, que Ele glorifique o nome dEle através de você. Não tenha vergonha se alguém vai te chamar de estranho, vai te chamar de chato, vai te chamar de o tal, só quer ser o tal, né? Vai dizer para você que você é bobo, né? Porque você quer ser diferente. Se eu tivesse procurado ser diferente durante todo o meu tempo, eu teria sido muito mais feliz, né? Se eu tivesse, se em algum momento da minha vida eu não tivesse quisto ser como as pessoas queriam, né? Ou como eu olhei para o mundo e desejei ser como outras pessoas queriam, se eu tivesse
continuado querendo ser como Cristo queria, então, gente, isso é tudo, né? Procure sempre valorizar e ser diferente para Cristo. Jesus vai te dar a força que você precisa. Aqui diz mais assim, pessoal, olha, Jesus fez essa pergunta para levar, ele fez essa pergunta assim, ó, quem vocês dizem que eu sou? Jesus, ele fez essa pergunta ali para os discípulos, né? Então, ele queria levar eles a refletir, né? E ajudá-los a ter a certeza de que não estavam participando de mais um movimento, né? Ele não queria que os discípulos pensassem que ele era mais um Jesus Barrabás, né? Ele não queria que eles pensassem que ele era mais apenas um movimento, né, popular. Ele era um líder ali que chegou para fazer ali uma arruaça na população. Não, gente, eu quero saber logo o que é que vocês pensam sobre mim. Porque eu não estou aqui para tomar reino de Herodes, nem para ir contra Roma, né, para tomar aqui Jerusalém. Eu estou aqui para viver o reino dos céus. Então, quem tiver interesse em enriquecer, quem tiver interesse em glórias, pense bem, porque eu não estou aqui com esse propósito. Então, quem vocês dizem que eu sou? Né? Então, Jesus, ele já foi logo, né? Foi logo direto. Ele queria saber mesmo o que os discípulos pensavam dele. Né? Então, muitas das vezes a gente não se apercebe sobre isso, né? Então, aqui diz que Jesus, ele queria deixar bem claro, né? A missão dele, a missão especial que ele tinha, que não era só para Jerusalém. A missão dele era para a humanidade inteira. Era para todos os filhos dele espalhados pela face da terra. Essa era a missão. Quem está comigo? Era como se ele quisesse dizer mais ainda, né? Então, entender quem é Jesus é essencial. E você e eu estamos fazendo essa pergunta para nós? Quem é Jesus para mim? Né? Quem é Jesus para mim e para você? Né? Para que a gente possa compreender também a missão dele e a missão que ele nos delegou. Porque ele deu uma missão para nós. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Hoje nós já não fazemos mais essa questão de pregar o evangelho, pessoal. Ele já foi proclamado, nós estamos no tempo do fim. Nós estamos no tempo de reformar. Aquilo que nós aprendemos, enaltecer aquilo que nós já conhecemos. E os outros que só conhecem o Jesus Salvador, fazê-los, ensiná-los quem é o Jesus Senhor. Olha, você tem tanta riqueza no seu baú, você nem imagina, viu? Você nem imagina o quanto de riqueza você tem no seu baú de conhecimento. Você deveria glorificar a Deus por ser alguém que faz parte de um povo que tem tanto conhecimento quanto que outros estão atrasados. Não estou aqui falando menosprezando os nossos irmãos, mas nós que dizemos que temos tanto conhecimento, nós deveremos viver mais esses conhecimentos e colocá-los em práticas para honrar e glorificar a Deus e para que outros também possam ter, né, esse mesmo exemplo e salvar muitas pessoas através do movimento de reforma, a reforma daquilo que a palavra de Deus já pregou. Então, pessoal, que nós possamos fazer essa pergunta para nós: quem é Jesus para nós, né? Para mim, para você. A Bíblia, né, garante que aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, de acordo com João 1,12. Então, a partir do momento que nós conhecemos a Cristo, nós somos agora filhos de Deus. Nós não somos servos, né? Nós não somos apenas amigos, nós somos filhos. E como filhos, nós somos herdeiros do trono de Deus. Não é herdeiro para se encher os olhos, mas herdeiro para entender que ele foi capaz de compartilhar o reino dele com seres tão miseráveis como nós. Né? E aqui diz assim, olha, sim, muitos, né? Aqui diz assim, ó, Alexandre César, Carlos Magno e eu fundamos impérios. Quem foi que falou isso aqui? Foi o Napoleão Bonaparte. Ele disse que ele, Carlos Magno, né, que foram grandes imperadores, Alexandre, né,
Alexandre o Grande, né? César. Então ele diz que eles fundaram impérios, essas pessoas. Mas sobre que base nós depositamos a criação de nossos gênios? Né? Que base? Veja só o que Napoleão pensou. E ele disse mais, sobre a força. Jesus Cristo fundou o império sobre o amor. Eles fundaram o império, pessoal, debaixo de força, debaixo de violência, debaixo de escravidão. E Jesus Cristo fundou um império sobre o amor. A base que Jesus usava era o amor, era a libertação, né? Jesus jamais escravizou ninguém, né? Pedindo coisas impossíveis. Tudo que Jesus pediu a nós é porque Ele vai nos capacitar para vivermos. Então, Ele disse mais. E esta honra, aqui diz assim, Jesus Cristo fundou um império sobre o amor. E esta honra, milhões de homens morreriam por ele. Então, e a esta hora, milhões de homens morreriam por ele. Então, muitos não foram capazes de morrer pelos seus imperadores. Às vezes uns ficaram ali na frente, né, mas quantos morreram por Jesus? Milhares morreram por Jesus. Porque quando Napoleão falou essas palavras, ele já sabia que muitas pessoas tinham morrido por causa do evangelho. Mas depois de Napoleão morreram muitos outros. Muitas pessoas morreram. E não foi... As pessoas às vezes pensam assim, no campo de concentração morreram só judeus. Morreram muitas pessoas e morreram cristãos que foram pegos, né, ajudando os judeus. Porque eles achavam inadmissíveis ajudar os judeus, né? E muitos cristãos foram lá fazer o papel que Cristo faria. Porque Cristo não veio para matar, Ele veio para salvar. E na época do comunismo não foi diferente e nem é diferente hoje. Porque muitos países comunistas, eles oprimem cristãos e chegam até mesmo a tirar a vida desses filhos de Deus, né? Em alguns países que não são comunistas, mas que têm ódio pelos cristãos, morrem cristãos. Então, muitos são capazes de dar a sua vida por Cristo. Então, Napoleão disse que adiantou a gente construir tanto império debaixo da força, né? Então, pessoal, olha só. Sim, muitos, né, dão a sua vida por Cristo por gratidão. Há risco de nos deixarmos levar, pelo menos, pelo pensamento de grandes pensadores a respeito de quem é Jesus e qual o seu ministério verdadeiro. Olha só, muitos dos que se convenceram de que Jesus era o Filho de Deus foram confundidos e se deixaram levar pelo falso raciocínio dos sacerdotes e rabinos. As pessoas não se deixariam confundir se tivessem por si mesmas estudado a palavra. Então, por que é que muitas pessoas foram confundidas por mestres no passado? Porque eles não estudaram por si mesmos a palavra de Deus. E tem um salmo que eu até já li aqui numa das lições, que o salmo diz que nós devemos procurar conhecer a Cristo por nós mesmos. Devemos procurar ter uma experiência próxima de Jesus por nós mesmos. Não é pelo meu pai, pelo meu avô que já foi crente, não. Nós mesmos devemos procurar conhecer Jesus. Você que é adolescente, você que é professor de adolescente, você que já batizou, você que não batizou, procure você a ter sua experiência com Cristo a cada dia. Conhecer Cristo de perto. Não somente pelo que o pregador fala lá no púlpito, né, na plataforma. Não, procure conhecer Jesus Cristo por você mesmo. Pessoas são confundidas porque não procuram conhecer a Cristo pessoalmente. Não apenas dão apenas ouvidos a mestres. Não é à toa que até em nossos meios pessoas estejam confundindo a pessoa de Cristo com falsos cristos, né? Por isso que existem muitos que se dizem evangélicos que não estão mais nem sabendo quem é Jesus, né? Então, pessoal, eu espero que vocês possam crescer, né, através do estudo da Escola Sabatina, que para mim tem sido muito proveitosa, né? O tempo é muito corrido para gravar, mas para mim é uma grande honra gravar esse estudo da lição, né? Fazer com vocês aqui um resumo, né? Falo muito,
mas espero que vocês possam compartilhar, na verdade, espero que vocês possam crescer, né? Através desses vídeos, né? Do estudo da lição, né? Através do estudo da palavra de Deus, da oração, do testemunho, que é bom que você testemunhe sobre a sua fé, do que Cristo fez por você, para causar diferença na vida de outros, né? Então, pessoal, espero que vocês cresçam no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, honras e glórias sejam dadas a Ti, Senhor. O Teu reino sempre foi o amor. A Tua base é essa, porque essa é a Tua essência, Senhor Jesus. Que nós possamos, meu Pai, andar nos Teus caminhos e fazer do Senhor a nossa rocha firme, o nosso porto seguro. Perdoa os pecados, meu Deus, de todos nós. Nos alcança com a Tua graça. Em nome de Jesus Cristo eu te suplico, Pai. Amém, Senhor. Até a próxima lição da Escola de Adolescentes.